Olá, jovens, boa noite, boa tarde, bom dia, tudo bom com vocês? Estou aqui fazendo a segunda gravação do vídeo do nosso devocional para ver se vai dar certo desta vez. O nosso devocional está baseado no livro de John Piper, tá? Está no capítulo 4, onde fala que Deus é soberano sobre tudo. O nosso texto básico está em Isaías 46, versículo 8 a 11, né? Inclusive se encontra nesse livro do capítulo 4, que, que estamos estudando. E eu coloquei como título Deus é Deus e sempre serás Deus, né? Sempre serás Deus. E nós vamos nos decorrer um pouquinho sobre esse título, beleza? Então que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos abençoe. Também a cada um de vocês também que continue guardando, protegendo-nos e guiando sempre. Ok? Isaías 46, 8 a 11. Vocês acompanham aí, pegam a Bíblia, né? Folheia, dá uma estudadinha aí, tá bom? Que eu vou estar indo direto no devocional, tá bom? Que eu coloquei tudo já os versículos aqui no meu esboço. Uma das ênfases teológicas mais fundamentais de todos esses anos é a inestimável verdade sobre a soberania de Deus. Tá? E esse assunto é tão sério e também repercute, né? Repercute, isso, palavrinha, em todas as realidades dolorosas que não ousamos confiar em nós mesmos. Tá? Mesmo para chegarmos à verdade sem que o próprio Deus nos fale. Então não podemos achar, né, que nós sabemos de alguma coisa. Jamais. Em Isaías 46, versículo 9, Deus diz: eu sou Deus e não há outro Deus. Eu sou Deus. E não há outro semelhante a mim, ou não há outro igual a mim, não há. Ele é único. Portanto, a questão nesse texto é a singularidade de Deus. Tá? Entre todos os seres do universo, ele está sozinho em uma categoria, único, né? Ninguém é como ele. A questão é o que significa ser Deus. Quando algo está acontecendo ou algo está sendo dito ou pensado, e Deus responde: eu sou Deus. Eu sou Deus. O que ele faz fala no versículo 9, o ponto é: você está agindo como se eu não soubesse o que significa para mim ser Deus. Né? Deus é Deus e não há ninguém como Ele. Deus nos diz o que significa ser único. Né? O que significa ser único. Ele nos diz o que está no coração de sua divindade. No versículo 10, o que significa para mim ser Deus é que desde o princípio, né? Que desde o princípio, versículo 10, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Versículo 10, que ainda não sucederam. Ou seja, mesmo que ainda não aconteceu, mas ele já sabe. Tá? Aqui tem duas declarações. Primeira é: uma eu declaro como as coisas terminam como antes de acontecerem. Ele sabe tudo. A segunda, eu declaro não apenas eventos naturais, mas eventos humanos também. Tá?
obras, coisas que ainda não foram feitas. No versículo 10, desde o princípio anuncia o que há de acontecer, que essas ações serão muito antes de serem feitas. Ele já sabe. Neste ponto, você pode dizer, o que temos aqui é uma doutrina da presciência de Deus, e não a doutrina da soberania de Deus. Sim, você está certo. Mas na metade no próximo metade do versículo, Deus nos diz como Ele conhece de antemão, né? O fim e como Ele conhece de antemão as coisas que ainda não foram feitas. Ainda não foram feitas. Que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Quando Deus anuncia antecipadamente o que ocorrerá, aqui está com ele o anuncio, né? O anuncia, ou diz, que digo, o meu conselho será firme, tá? E farei toda a minha vontade. A vontade dele, não é nossa vontade, ou vontade de outro, não. Em outras palavras, o modo como Deus anuncia a sua presciência é anunciando o seu conselho próprio, né? O seu conselho e propósitos prévios. Quando Deus anuncia o fim, muito antes de acontecer, o que ele diz é, meu conselho será firme. E quando Deus anuncia as coisas que ainda não foram feitas, muitos antes de acontecerem, o que ele diz é, farei toda a minha vontade. Vontade dele, não a nossa. O que significa a razão pelo qual Deus conhece o futuro é porque ele planeja o futuro, tá? E realiza. Ele planeja e realiza de acordo com a sua vontade. O futuro é o conselho de Deus sendo estabelecido. O futuro é o propósito de Deus sendo realizado por Ele mesmo. Por Ele mesmo, porque Ele é o conhecedor. Então, no versículo seguinte, que é o versículo 11, ele dá uma clara confirmação disso, tá? Que é isso que ele quer dizer. Eu disse, eu também o cumprirei, né? Tomei este propósito também e executarei. Em outras palavras, a razão pela qual minhas previsões se realizam é porque elas são os meus propósitos, né? E porque eu mesmo as cumpro. Ou seja, ele faz, ele planeja e ele cumpre o que diz. A sua palavra é viva e eficaz, é verdadeira, né? Os seus propósitos são retos. Deus tem propósito para todas as coisas. Todas as coisas. Deus, ele não é um vidente. Ele não é um adivinho, né? Ele não tem bola de cristal. Nós sabemos disso. Ele sabe o que está por vir, mesmo antes das coisas acontecerem, ele tudo sabe. Ele planeja e executa. Né? No versículo 10, parte B, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Ele não tem vontade e se pergunta se alguém assumirá a responsabilidade de cumpri-la. Né? Farei toda a minha vontade. Assim, Deus é Deus e sempre será Deus. Assim, com base nesse texto, concluindo já, o que quero dizer com Deus é Deus e sempre será Deus?
é que ele tem autoridade, tem a liberdade, tem a sabedoria, tá? E poder legítimo para cumprir tudo o que ele pretende que aconteça. Simples assim. Ele, portanto, conhece todas as coisas. E, portanto, tudo o que ele pretende que aconteça, segundo a sua vontade, acontece. O que significa que Deus planeja e governa todas as coisas ao nosso redor, no mundo. Ou seja, não depende de nós, é só dele. Não basta nós querermos entender as coisas do Senhor, que Ele é soberano sobre todas as coisas. Amém? Que Deus o abençoe, que Deus o guarde, a cada dia dando sempre sabedoria a todos nós. Amém? Até a noite, até mais tarde, que Deus o abençoe.